O trigo fechou essa semana em Londrina, Maringá e em Campo Mourão a R$ 63,00 a saca. A soja fechou essa semana em Londrina, Maringá e em Campo Mourão a R$ 92,50 a saca. O milho fechou essa semana em Londrina, Maringá e em Campo Mourão a R$ 40,00 a saca. Em alguns cultivos de alimentos, muitas vezes aparecem plantas indesejadas, mais conhecidas como plantas daninhas, que não fazem parte da cultura principal, trazidas muitas vezes pelo vento ou até mesmo por animais. Essas plantas podem ficar no solo por muito tempo e em grandes plantações. Para entendermos mais sobre as plantas daninhas, conversamos com o professor Donizete Fornaroli. Agora a gente está aqui para conversar sobre um assunto que preocupa muitos produtores, a planta daninha. Para isso eu vou conversar com o professor Fornaroli. Professor, conta para nós o que é essa tão falada no meio dos agricultores, a planta daninha. Na verdade, a planta daninha é qualquer planta que ela esteja em um determinado local e um determinado momento interferindo nas atividades das pessoas, né? Então, em geral, a gente fala daninha essas plantas silvestres, espontâneas, mas qualquer cultura pode ser, igual aqui nós estamos no milho. Então agora nós estamos cultivando milho. Daqui a pouco nós vamos semear soja. Se nascer milho no meio da soja, esse milho vai ser uma planta daninha. E existe alguma forma de controlar essa planta daninha? Sim, existe várias formas, em torno de 8 fórmulas, por exemplo. Desde o arranquio manual, ferramentas mecânicas, roçadeiras, tratores e, em agricultura em larga escala, os herbicidas. Para vocês terem uma ideia, gente, que dentro de uma plantação dessa de milho, a gente consegue ver as plantas famosas daninhas, né? Isso, exatamente. Aqui nós temos assim, foi feito uma espécie de um controle, mas algumas podem ainda rebrotar, né? Então aqui nós estamos vendo uma das mais perigosas, assim, em grande disseminação pelo Brasil, que é o capim amargoso, né? Nesse caso, para se utilizar, por exemplo, esses manejos, né, em larga escala, conforme eu falei, o uso de herbicidas, esses herbicidas são compostos químicos que são absorvidos pelas plantas no interior das células, promovem certas reações que acabam bloqueando o desenvolvimento dessa planta. Por outro lado, essas substâncias, quando são aplicadas por um determinado tempo, sem mudança dos chamados mecanismos, selecionam os chamados biótipos resistentes. Então, nesse momento, nós temos no Brasil, como exemplo, o uso exagerado do glifosato nos cultivos de soja transgênica, milho, algodão, né? E aconteceu o seguinte, a seleção dos chamados biótipos resistentes. No caso, com maior expressão agora, o capim amargoso, a buva, o capé de galinha, entre outras. Indo para a parte um pouco mais prática, como que a gente controla? Com algum maquinário? Não, e nesse caso é necessário fazer o uso de outros tipos de herbicidas, dos chamados outros tipos de mecanismo, fazer os manejos correspondentes à composição florística dessas áreas, né? Mas também, claro, que pode-se utilizar as coberturas vegetais, né? Os cultivos de cereais de inverno, por exemplo, eles já são, naturalmente, eles já promovem uma ajuda nesse controle. Então, igual comentei, são vários métodos, né? Quando os naturais não é tanto eficaz, se utiliza os herbicidas, mas aí a importância do agricultor consultar o engenheiro agrônomo para ele fazer um diagnóstico e promover o melhor manejo adequado desde a pré-semeadura até a colheita dos cultivos. É possível se evitar a resistência das plantas daninhas fazendo a rotação de culturas, acompanhar as mudanças na flora, evitar a reprodução e disseminação inicial de plantas daninhas resistentes e realizar a limpeza de tratores, implementos e colheitadeiras e semeadoras. Uma das preocupações das pessoas é com relação ao agrotóxico. Qual é o impacto ambiental e na saúde das pessoas o uso do agrotóxico? Tudo na vida tem um risco, né? Então, por exemplo, nós temos em casa sal de cozinha. Supondo que uma criança pega esse sal de cozinha, pensa que é açúcar e acaba ingerindo uma grande quantidade. Ele pode ser letal, porque o sal de cozinha é um dos mais tóxicos dos produtos, né? Tanto é que a gente poderia até usar sal de cozinha aqui, como era no passado. Então, esses produtos, né, claro, são os chamados venenos.
por isso existe toda uma legislação brasileira, uma legislação mundial, envolvendo a parte de saúde, a parte ambiental e a parte de agricultura e a segurança alimentar. Então, esses produtos são extremamente estudados. Para você ter uma ideia, no descobrimento de uma molécula até colocar essa molécula no campo, são 12 anos de pesquisas pelas empresas em todas essas áreas de meio ambiente, saúde e a parte de eficácia, e são mais de 400 milhões de dólares que essas companhias gastam para colocar esse produto no mercado. Aí, no momento que ele é liberado pelo uso dos 3 ministérios, né, IBAMA, Saúde, o Anvisa e Agricultura, aí se faz toda aquele uso adequado com os EPIs, com os equipamentos, né? Os herbicidas para, digamos, a saúde humana tem algumas diferenças, porque eles agem em metabolismos diferentes dos nossos. Então eles atuam em fotossíntese, nós não fazemos fotossíntese. Eles atuam em síntese, por exemplo, de aminoácidos. Nós usamos aminoácidos, mas não fabricamos aminoácidos. Então, não importa. O que nós temos que verificar é o seguinte: tudo que nós vamos fazer, nós temos que ter os devidos cuidados. Graças à tecnologia toda inventada, que as pessoas podem hoje ter essa segurança alimentar, né? Com relação aos herbicidas que foram criados para a gente poder produzir mais, é isso? Exato. Então, o que nós temos na natureza, né? Nós temos a agricultura, ou seja, a planta é o único ser do planeta que consegue produzir o seu próprio alimento, através da reação magna do mundo chamada fotossíntese, né? Então, o que acontece? Todos os demais seres utilizam as plantas para a sua alimentação, para os mais diversos usos. O homem, por sua vez, ele é seletivo, ele necessita dessas plantas para se alimentar nos mais variados segmentos. As pragas, as doenças também querem as plantas, então nós temos que combater. Por outro lado, a planta daninha, ela exerce o quê? Ela compete com os fatores essenciais da produção, que é a luz, o gás carbônico, a água, o nutriente e o espaço. Então, nesse caso, é um vegetal competindo com o vegetal. Então, toda a tecnologia que se utiliza hoje, que se desenvolve, é em função disso. Promover, digamos, a utilização adequada desses produtos, levar ao agricultor maiores facilidades, sem ter uma fadiga, um exagero, um estresse, e o uso adequado. Pessoal, aqui a gente consegue ter noção básica do que a diferença que uma planta daninha faz no próprio cultivo da estação. No caso, o que a gente está vivendo aqui é o milho. Então, olha só, aqui está cheio de planta daninha e o milho está baixinho. Agora, se a gente for para lá, né, professor? Exatamente. A gente encontra um milho absolutamente alto, diferente e saudável. Exatamente isso. Então, essa concentração de planta daninha, desde o início que a cultura foi semeada e está se desenvolvendo, vai ocorrer. O que aconteceu ali? A competição pelos fatores que eu falei: gás carbônico, luz, CO2, nutriente, espaço e água. Aqui a gente tem um outro exemplo de planta daninha, né, professora? O amargoso. Isso, exatamente. Esse amargoso, então, aqui ele está numa bordadura, né, que nós vamos depois fazer uma roçada, mas ele está aqui porque nós estamos sistematizando a estação. Mas esse capim amargoso, para você ter uma ideia, uma inflorescência dessa produz 2.000 sementes e que voam. Uma planta... Só um cachinho desse, André, olha aqui, desse, ó. Né? Só um cachinho de nada. Exatamente. Se uma planta tiver uma planta daninha, gramínea, perene, então ela produz às vezes 30, 40 cachos desses. Se produzir 30 cachos a 2.000 sementes, nós vamos ter 60.000 sementes numa touceira dessa. Uma touceira dessa competindo com a lavoura de soja, uma touceira por metro quadrado, ela pode reduzir a produção de soja em 33 sacas de soja num alqueire. É muita coisa. É muita coisa. Porque quando fala planta por metro quadrado, o sentido parece que é pouca coisa, mas nós temos que ver o seguinte: um alqueire são 24.000 metros quadrados, então nós teremos 24.000 touceiras dessa, digamos, espalhadas num alqueire, numa área dessa. Então, existe muitas pesquisas dos colegas que nós temos da Embrapa, outras entidades, que são relatadas
tratados a densidade populacional por metro quadrado e o reflexo que isso dá da perda de rendimento. E isso precisa ser controlado. Exatamente, aí tem que ser realmente controlado. Ou seja, nós falamos mais em manejo, né? Porque o controle seria o seguinte, uma morte mais direta. O manejo não, ele envolve vários tipos de métodos, igual eu falei, pode ser biológico, natural, cultural, boas práticas agrícolas, tudo isso está envolvido, não é só o método químico. Professor, muito obrigada pela entrevista aqui no Tarobá Rural. Eu te agradeço a oportunidade e sucesso a todos nós, aos nossos agricultores, ao nosso país, que é basicamente hoje o responsável por alimentar grande parte da população e será mais ainda nos próximos anos. Muito obrigado também pela oportunidade. Estamos sempre à disposição. O Tarobá Rural vai ficando por aqui. Se você quer mais informações, rever alguma matéria ou programa, é só acessar o portal Tarobá News. Siga o Grupo Tarobá nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. E se quer ouvir uma boa música, sintonize a Tarobá FM 101.7. Espero vocês no próximo domingo, às 7h40 da manhã. A gente se vê lá.